Salve pessoas! Bom algum período do dia para vocês! Eu sou o João e você está no Gambiarras e Silvertape. Hoje estamos aqui para dar sequência à nossa série de vídeos sobre o Windows Server. Então, se no primeiro vídeo fizemos uma introdução geral, falando sobre algumas características e tudo mais, como licenciamento, edições e tudo mais, hoje nós vamos botar a mão na massa, vamos baixar a ISO, aquela ISO na qual te fornece uma licença temporária de até 180 dias, até porque a gente não vai ter R$ 5.000, né, para ficar gastando à toa só para testar e conhecer o Windows Server. Então, a Microsoft te disponibiliza para você aprender. Você vai pegar lá, baixa a ISO e vamos, consequentemente, em vídeos futuros, fazer as instalações e ativações de mais variadas funções que esse sistema pode, mais variados serviços, perdão, que esse sistema pode te fornecer. Então, antes de mais nada, como sempre, a gente vai pedir aquela moral, né? Se curtiu o vídeo, clica aí no like, dê um joinha, se inscreva no canal e vamos começar a nossa brincadeira. Então, para começar a nossa história, primeiro passo, entrar no site oficial da Microsoft. Como sempre, eu não aconselho ninguém a utilizar sites de terceiros, tá? Então entra no site oficial da Microsoft, eu já vou colocar direto aqui, ó, Windows Server 2022 Evolution, e tá aqui, ó, a central, tá aqui, ó, central, para a gente fazer o download. Tá? Você pode baixar as versões antigas também, pode baixar versões do Windows, versões para cliente, né? Windows 10 e 11 são as que estão disponíveis atualmente. Tá? Depois a gente vai baixar para a gente ter um nosso cliente que vai usufruir dos serviços que os servidores, que o servidor no caso vai proporcionar. Aqui as versões anteriores, tá? Normal, 19, 16 e 12 R2. Tem aqui com as edições Essential, enfim. Nada aqui de muito importante. O que eu vou fazer é vir aqui, ó, a gente baixar gratuitamente a nossa ISO. Pronto. Entra aqui na tela, na página na qual você vai ter que preencher aqui, ó, para você baixar gratuitamente. Eu vou preencher aqui rapidamente com os meus dados e já volto. Pronto, já preenchi aqui os campos com os meus dados pessoais. O Robert está colocando uma censura aí, já que ninguém precisa saber dessas minhas informações, né? E depois que preencheu, é só clicar aqui em faça o download agora mesmo. Na tela seguinte vai perguntar qual a versão, em qual idioma você quer o seu download, tá? Lembrando que na primeira aqui são as ISOs, depois você pode baixar já direto instalado do VHD, com Azure e tudo mais. Não, eu vou querer o VHD, a ISO tradicional mesmo. Notem que não tem português. Tristeza, tá? É só inglês, chinês, francês, alemão, italiano, japonês, russo e espanhol. Mas a gente vai baixar, pode baixar em qualquer um deles, eu vou baixar em inglês e depois eu vou fazer uma atualização, instalar o pacote de idiomas português Brasil, tá bom? Então, só clicar aqui, ele vai iniciar o download, botar na área de trabalho mesmo, tá? Na verdade aqui, ó, Windows Server, Windows, com uma mão é difícil, mas vai dar bom, Server 2022, pronto. E vou fazer o download aqui dessa minha ISO, tá? Vai terminar, isso aqui não demora muito, e aí, obviamente, eu tenho que preparar o que? A minha máquina virtual. Vamos criar uma máquina virtual para receber essa ISO, tá? Primeiro passo, naturalmente, é vir aqui, ó, criar uma nova máquina virtual. Lembrando que eu já tenho 4 máquinas antigas aqui, depois eu altero isso. Não vou querer logo de cara instalar. Primeiro eu vou montar a sua máquina virtual. É o Windows, tudo bem. No caso é a versão Server 2022. Cadê aqui? Pronto. Só para ficar direitinho. O local onde vai ser salvo vai ser aqui na nossa unidade D. D2 VMs. E eu vou criar aqui, ó, uma Windows Server 2022. Pronto. Beleza. Vou deixar com um único arquivo, né? Um arquivo único gigantesco, normal. Tá. Tudo direitinho, tudo como eu quero. Só verificar aqui.
vai utilizar 2 GB de memória, posso aumentar, posso diminuir, para a gente aqui vai atender numa boa. Vou deixar o SSD padrão, padrão NVMe mesmo que ele solicitou, que ele criou, e vou providenciar aqui para carregar a ISO que está terminando o download, ainda não terminou. Então assim que terminar a gente retorna. Terminado aí o download da ISO do Windows Server 2022, vamos carregá-la na VM que a gente criou para receber, né, essa instalação. Lembrando que se você vai fazer numa máquina física, você vai criar um pendrive de boot. Normal, tem vídeos anteriores aí que a gente já fez. Inclusive, talvez a gente faça um vídeo só para criar pendrive de boot. Mais para frente faz isso. Enfim, só para facilitar aí quem eventualmente tiver alguma dificuldade. Tá aqui, ó, Windows Server 2022. Vamos lá, vamos carregar rapidinho aqui. No caso é o CD, né, ISO, carregar direto da imagem ISO. E aqui na nossa área de trabalho. Pronto. E aí agora ligar a nossa máquina virtual. Vai começar. Pressione qualquer tecla para iniciar o processo de instalação. E agora tem aquilo. Vocês já viram como é que é a instalação lá do Windows 10, do Windows 11. Aqui é a mesmíssima coisa, tá? Primeiramente pede qual vai ser o idioma. No caso essa ISO é só em inglês. O nosso formato de data hora, vou botar aqui, ó, Português Brasil, tal como o nosso teclado, que é a BNT2. Só mandar avançar, instalar agora. Lembrando que se você for tentar fazer uma recuperação, como a gente fez no vídeo anterior, na qual reparou o sistema, né, utilizando a opção de reparar quando já tem um backup previamente feito, você pode utilizar essa opção. No nosso caso é instalar agora, install now. Vai começar aqui todo o processo. Aqui ele pergunta qual a edição que vocês querem e qual forma de instalação. Isso aqui é importante, porque vocês viram que a gente tem várias edições. No caso 3, tem a Standard, a Data Center, que é a completona, a Standard intermediária, tem quase tudo, mas utiliza menos recursos, basicamente. Um ou outro função aí que a Data Center tem, que a Standard não vai ter. E também tem a Essential, que não está nessa ISO, está numa ISO separada que você pode fazer o download. Mas se você for notar, tem Standard e Standard, Data Center e Data Center, certo? A diferença é que aqui do lado tem uma informação dizendo assim, ó, Desktop Experience. O que é isso? É o Windows Server com interface gráfica. Sim, desde o Windows 2012, se eu não me engano, Server 2012, você pode instalar o Windows Server sem interface gráfica, funcionando semelhante ao que acontece com o Linux em servidor, que geralmente é só tela preta, né, linha de comando. Tá, não é sem interface gráfica total, tem uma interface gráfica mínima, mas tem, tá? Mais para frente a gente pode até fazer uma instalação sem interface gráfica, que é conhecida como Server Core. No nosso caso, vamos fazer a instalação padrão, utilizar aqui, ó, vou usar a Standard mesmo, Data Center Standard, para a gente não vai dar muita diferença. Só mandar aqui Next. A gente lê sempre o termo de licença, né? Aceita, normal. Se você vai fazer uma atualização, uma instalação customizada, no caso, como não tem nada, tem que ser uma customizada. E vou fazer a instalação padrão. Poderia criar várias partições, poderia, mas não vou fazer. Instalação padrão, Next. E a gente agora tem que, como sempre, aguardar. Então, enquanto vai fazendo aqui, eu vou novamente dar um corte e daqui a pouco retornamos. Pronto. Como vocês viram, o processo de instalação é idêntico ao do Windows 10 e do Windows 11. Então, agora que terminou a instalação, estamos na tela de customização, aquelas configurações de pós-instalação. Só que aqui é bem diferente. Basicamente, você vai criar uma conta para o usuário administrador, tá? No caso, administrator, já que tem em inglês, que é por padrão, ele vai sempre mandar criar, e você vai colocar uma senha. Tem que ser uma senha com no mínimo 7 caracteres e atender os requisitos mínimos de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais, tá? Então eu vou mandar aqui Finish e tá pronto. Nosso Windows Server já está instalado e agora você já pode começar a configurar ele, diferente do que acontece com o Windows Cliente, que você tem que fazer todo aquele passo a passo, aos poucos. Aqui não, é só isso e acabou.
Windows Server já está pronto para uso, tá? Eu vou, só para facilitar e melhorar aqui a nossa experiência, instalar a ferramenta de compatibilidade do VMware, tá? Mas essa aqui, ó, é a carinha inicial dele. Vou só instalar aqui. Só um minutinho. Enquanto deixa instalando, eu vou falando sobre essa aplicação chamada Server Manager. Vamos lá. Pronto, já foi. Tá, avança, está ótimo. Bom, a primeira tela que é carregada após você logar no Windows Server é o Server Manager, que aqui, como o nome já diz, é um gerenciador, é uma central onde você faz tudo no seu servidor. Inclusive, mais para frente vocês vão ver que vocês podem fazer, podem gerenciar outros servidores a partir de um Server Manager, mas isso aí é papo de mais para frente, tá bom? Enfim, basicamente é isso. O Windows Server instalado, o Windows Server configurado, no caso, com a sua senha, né? E depois que, agora com o Windows já carregado, você vai realizar todas as configurações de serviços que vocês querem. Bom, termino aqui a instalação do pacote de compatibilidade do VMware. Eu vou dizer sim, ele vai reiniciar. Assim que ele reiniciar, a gente já volta só para eu instalar aqui o pacote de idiomas e mostrar a vocês, tá bom? Pronto, o Windows Server já reiniciou, já carregou, tá tudo direitinho. Demorei um pouquinho que eu estava fazendo uma outra coisa, mas o que nos interessa mesmo é o que? Vamos logar, né? Já vai poder logar, colocar aqui a nossa senha, normal, já podemos botar em tela cheia e já vai redimensionar numa boa sem ter nenhuma borda dos lados, numa boa, isso porque são os recursos que o VMware nos proporciona. Inclusive, se eu quiser, eu vou até mostrar a vocês automaticamente. Eu posso vir aqui, ó, e redimensionar o tamanho da minha tela. Se eu conseguir pegar aqui, vamos lá, aí pronto, redimensiono o tamanho de resolução que eu achar melhor, mas vou deixar aqui a tela cheia mesmo, normal. E é o seguinte, eu sei que eu falei que eu instalar o pacote de idiomas, né? Só que pensando bem, como esse vídeo já está ficando muito grande, eu vou deixar isso para um próximo. Antes eu vou só mostrar aqui uma última coisa a vocês, que é justamente o seguinte: se eu entrar aqui nas configurações da minha máquina virtual e entrar na placa de rede, vocês vão ver que temos 4 opções, na verdade 5. Basicamente aqui nós temos a padrão, que é a NAT, que grosseiramente falando, tá? É como se eu pego um IP que eu tenho acesso à internet, pode ser público ou privado, lembrando que o IP privado não tem acesso à internet normalmente, mas se ele já tiver configurado com um NAT anterior, ele passa a ter, né? Enfim, eu posso, como é o caso, inclusive aqui da minha estrutura, ele vai natear, ele vai rotear para uma outra faixa de IP. Basicamente o que acontece aqui, se eu manter a opção padrão. Posso colocar para interagir diretamente com uma ponte da placa de rede física desse computador. Ele é um host único, ele só fica se comunicando internamente, nada demais. E também tem a opção aqui customizada, na qual você interliga a switches virtuais. É como pegar um cabo de rede do servidor e conectar a um switch, tá? Na verdade, todas as opções funcionam dessa maneira, mas é como se eu pegasse um cabo, conectasse um switch, aí numa outra máquina virtual eu conectaria no mesmo switch virtual, para que ele consiga se comunicar com o outro computador, com o cliente consiga se comunicar com o servidor e tudo mais. Tranquilo? Então, entendido isso, pelo menos genericamente, eu vou manter aqui o padrão, porque eu vou querer que a minha máquina, ela, obviamente, depois da instalação, vai ter muita atualização para fazer. Então, eu vou vir aqui e vou mandar atualizar o meu Windows Server. Resets, update, e aqui ele vai começar, já fez até alguma coisa, está fazendo aqui uns outros, a fazer o download das atualizações do Windows Server, tá? Então, eu acho que eu paro por aqui. Eu vou deixar então essa questão do pacote de idiomas para o próximo vídeo. Inclusive, vou novamente falar genericamente aí sobre IP. Mais para frente, se esses vídeos tiverem algum retorno, pessoal achar legal, a gente fala um pouco mais sobre IP. De repente a gente faz, além de nateamento, fala sobre
roteamento, fala também sobre cálculo de máscara de subrede, que é muito interessante, que é tudo isso englobado nesse mundo aí aqui de servidores, computadores e tudo mais, internet como um todo. Beleza? Então, se curtiu o vídeo, novamente a gente pede aquela moral de sempre, né? Dá um joinha, se inscreva no canal e até a próxima!